Olá meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Hoje, mais um Sérgio Informa. Seja bem-vindo ao nosso canal Sérgio Informa Oficial. Mais um Saiba Mais. Hoje a empresa que nós vamos falar é do Bradesco. O Bradesco, a princípio, ele já dispensa qualquer tipo de comentário. Se você fizer qualquer busca na Bolsa de Valores, no site RI da empresa, você vai ver que é um banco bem rentável, bem lucrativo, né? Qualquer cidade que você for por aí, tem o Banco Bradesco. Banco Bradesco, Banco do Brasil, né? Tem o Banco Itaú. Mas esses bancos privados, né? Você dispensa comentário. Ali de longe você já vê o formato ali, aquela bolinha lá que o cara faz assim mais ou menos. Você já sabe, é o Bradesco, né? Às vezes não precisa nem estar o nome. Às vezes você vê só o símbolo ali. De longe mesmo você vê, você já imagina. Ali é o Bradesco. Então, o que acontece? É uma empresa que foi fundada em 43. Em 43, na década de 30 e 40, muitas empresas que são bem resilientes hoje, né? Resilientes, né? São bem resilientes hoje, trava a língua aí. E o que acontece? De hoje, muitas empresas saíram naquela época ali. Que época que foi essa? Foi a época da Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, né? 40 a 45. Então, o que acontece? Nessa época aí, tiveram muitas oportunidades, é igual hoje. Hoje, no meio dessa pandemia, tem muitas oportunidades que a gente vai enxergar essas empresas que estão passando por essas dificuldades daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, 20 anos. Se a gente for parar para pensar e olhar as empresas da Bolsa de Valores hoje, faça uma análise para você ver. O preço delas está bem descontado, mas a gente precisa estudar bastante para poder não entrar numa empresa que está com o valor descontado hoje porque os fundamentos mudaram, né? Alguma coisa de errado está acontecendo, mas entrar em empresas de bons fundamentos, né? Faça uma análise fundamentalista aí e aqui a gente só passa um norte aí, um rumo aí, né? Nenhuma indicação de compra, de venda e para manter, nada disso. Tá, então, olha só, foi fundado em 1943, lá no interiorzinho aqui de São Paulo, uma cidade chamada Marília, ali no rumo de Ourinhos, final da Castelo Branco por ali, com o nome de Banco Brasileiro de Desconto. Inicialmente, qual que era a estratégia, qual que era a ideia do Banco Bradesco? Ele queria pegar os pequenos comerciantes, funcionário público, as pessoas mais modestas, né? Hoje o Banco Bradesco, ele é conhecido como um banco popular, o banco dos pobres, né? O nosso banco, né? Então, o que acontece? É o banco do povo. Então, o que acontece? Nessa época, era o contrário de outros bancos. Em 46, ele foi transferido a matriz para São Paulo. Opa, lá está o centro comercial, vou embora para São Paulo. Ele foi para São Paulo. Para você ter ideia, em 1951, de 43 a 51, ele já se torna o maior banco privado do Brasil, né? Essa é a história do Banco Bradesco. Então, década a década, ele foi tendo uma inovação, uma criatividade ali, foi se destacando para hoje, essa potência que é hoje. Hoje o Banco Bradesco, ele paga dividendos mensais, né? É um dos melhores bancos aí para o investidor. Tá? Em 1962, o Bradesco foi a primeira empresa da América Latina. A primeira empresa da América Latina a adquirir um computador. Em 1968 ele implanta o cartão Bradesco. Para você ter uma ideia, em 1970 começa a crescer, tem uma expansão no mercado brasileiro e o Bradesco ele começa a crescer 10% ao ano. Meu amigo, 10% ao ano é um crescimento bem acentuado, né? É um sentimento grande. E o que acontece? Ele começa a atuar fortemente no mercado de crédito, principalmente no de veículo, financiamento de veículo. Aí pronto, aí não precisa mais falar nada, né? Ele incorpora também 17 bancos. Para você ver, 17 bancos. Ele abre uma agência no Oiapoque e uma no Chuí, né? Então ele toma conta dos extremos do Brasil, né? E ele começa a atuar também no setor agropecuário.
começa a atuar no setor agropecuário. Hoje tem muito banco que atua nesse setor do agronegócio, né? Os bancos do Sul, tem bastante banco aí que atua nessa área aí, o Banestes, o BRSR 6, né, que é o Banco Banrisul, né? Então, olha só, década a década, o Bradesco ele foi tendo aí como que eu posso falar para vocês? Uma inovação. Na década de 80, o Grupo Bradesco, ele forma o Bradesco Seguros. Aí começa a crescer mesmo, né? E nessa época, o cartão magnético se populariza. Eu não sei quem é da década de 80, 90, mas era um status você abrir uma carteira ali e ter vários cartões. Então, quando que a pessoa abria a carteira assim, tinha um monte de cartão, as pessoas falavam, vixe, essa pessoa aqui é importante. É isso daí. As lojas começaram a fazer cartões também. E aí todo mundo tinha cartão, fazia o cartão da loja tal, fazia o cartão da loja tal, o cartão do banco tal. Então ter vários cartões era uma questão de status, né? Então olha só, na década de 90, todas as agências do Bradesco começaram a trabalhar online. Era uma inovação. O autoatendimento foi espalhado para todo o Brasil. E também tem outra, foi implantado o Bradesco Mobile Bank. O que era isso? Você numa central telefônica ali, você tinha um telefone na sua casa. Na década de 80 e 90 na década de 90 foi quando começou a expandir os telefones, mas na década de 80, para você ter um telefone em casa era coisa de rico. O pessoal alugava a linha de telefone. Pergunta aí pro seu pai, para sua mãe, para as pessoas de mais idade aí, como é que era. Então, o que acontece? Você pedia, para você tirar um extrato hoje, você vai lá no seu celular, no aplicativo e pega na hora. Mas nessa época tinha que ter ou você falava lá pelo telefone de linha, ou então você era pelo fax. Muita gente não sabe o que é fax. Mas fax é que nem impressora, só que era um telefone. Você ligava lá e ele mandava o fax. Aí você dá o sinal, manda o sinal, quero o sinal. Aí você ligava, alô, manda o sinal de fax. Aí o cara apertava o botão lá e você passava o fax ou ele passava para você. Então, década após década, o Bradesco ele foi crescendo muito, né? Ano após ano, foi um crescimento feroz do Bradesco. Hoje, se a gente for parar para pensar como é que está o Bradesco hoje, de repente hoje a gente vê as fintechs, né? Vê os bancos digitais aí, e a gente pensa, poxa, e as agências físicas, como é que tá? As agências físicas já tá, né? Os bancos grandes já estão investindo e migrando muito para essa área também, né? Eles não vão ficar atrás não. Dá uma olhada quanto comercial do Santander que passa na televisão, né? Abaixando o preço das taxas, falando sobre internet, o Banco Bradesco, o Banco Itaú, quantos bancos, o Banco do Brasil, quantos bancos estão modificando também. Eles não vão ficar para trás não. Daqui a pouco esses bancos começam a comprar essas fintechs, esses bancos assim. É um modo de pensar, é até brincadeira isso, mas é bem provável que isso aconteça também. E continue ali o monopólio. Se a gente for parar para pensar, as taxas é uma camaradagem dos bancos ali, quase todos os bancos ali cobram a mesma coisa. Então o que acontece? Eles ainda vão continuar bastante firme aí, forte aí por um bom tempo, né? Então é bom você dar uma olhada aí no setor bancário e começar a analisar um pouco mais aí. Eu fiz aqui alguma parte aqui que eu escrevi aqui sobre o Bradesco aqui, ó. Então o Banco Bradesco tem o Bradescard, né? O Banco Bradesco Cartões, tem corretora, seguro de veículo, investimento imobiliário, financiamento imobiliário, essas coisas assim. Tem muita coisa. Eu fiz aqui, ó, a cotação. A cotação do banco aqui, esses dados aqui eu peguei no dia 20 do 8, tá? Então olha só, a cotação atual do Bradesco no dia 20 do 8 era de R$ 20,63. Mas nas últimas 52 semanas, veja bem, ele teve uma variação, a mínima de R$ 15,98, a máxima de R$ 33. Então se a gente for pensar de 20 para 30, poxa, tem aí 50 a 33, tem mais de 50% aí para crescimento. Então é bom a gente estar prestando atenção nisso aí, estar estudando um pouquinho mais, vendo se vale a pena, né? E
sei lá, você tem que fazer o seu estudo, não ir pelo meu pensamento ou pela minha informação aqui e nem pela informação de ninguém. Cada estratégia é uma estratégia diferenciada de cada um. Hoje o Bradesco, olha só o dividendo que o Bradesco está pagando, 9,13% ao ano. Então veja bem, 9% esse ano, mais 9% do ano que vem, mais 9%. Em 5, 6 anos você dobra o seu patrimônio, entendeu? Desde que continue assim, só com dividendos. Presta atenção, estou falando de dividendos, não de valorização, de bonificação, nada disso, só de dividendos. Nos últimos 12 meses, ele pagou por ação R$ 1,89, R$1,89 por ação. Pega a long do banco, é de 80%. E a liquidez média diária é de aproximadamente 1 bilhão. Muito, né? O PL é de 11,38. O que é o PL? Né? O que acontece? Ali é mais ou menos quanto tempo que você vai demorar para que você recupere aquele valor que você gastou. Né? Então, olha só, o ROI é de 11,99, é um ROI muito bom. O ROA 1,22. Então, ele costuma ter ali um dividendo constante. Nesses últimos anos o dividendo foi constante. O ano passado, por ação, ele pagou em média 38 centavos. E esse ano ele já pagou 22 centavos. Tá? Eu tenho mais algumas informações aqui. Então é uma empresa que vale muito a pena a gente estudar, pensar um pouquinho nela, né? Como nos outros bancos também. Então olha só, em 16 de 4 de 2019, ele deu uma bonificação de 20%. E depois deu mais uma outra de 10%. Significa o quê? Que se você tivesse 1.000 ações, veja bem, você tem, vou fazer de 100, fica melhor para todo mundo entender. Você tem as 100 ações, ele foi lá e te deu, toma aí 20%, te deu mais 20 ações. Aí você ficou com 120. Aí no ano seguinte, ou depois dessa bonificação, ele deu mais uma outra bonificação de mais 10%. Então, como você tinha 120, você ganhou mais 12 ações. Então significa que em cima daquelas 20 ações que você ganhou, você já ganhou mais ações em cima dela. Então você não ganhou só mais 10%. Entendeu? Então veja bem, você tinha 100 ações, ficou com 120, depois ganhou mais 12, 132. Então, duas bonificações que ele teve, você ganhou 32%, né? Ganhou 32% e não 30%. Então, são coisas que a gente precisa analisar. Olha só, em 2015 ele teve uma oscilação negativa de quase 30%. Só que em 2016 ele teve uma oscilação de 72% positivo. 2017, 32% positivo. 2018, 20%. 2019, quase 18%. E 2020 ele está tendo uma oscilação negativa de 36%. Lembrando bem, que imagina se ele pega mais uns 5 anos de oscilações positivas igual estava vindo, né? Meus amigos, hoje, para quem chegou até aqui no vídeo, tem esse livro aqui, ó. Faça fortuna com ações antes que seja tarde. Décio Bazin. É um livro muito bom. Um livro que eu já li aí o ano passado e li de novo esse ano. Li ele esse ano também. E o que acontece? É um livro muito bom. Quanto mais a gente estudar, melhor é para que a gente possa formar a nossa ideia, nosso pensamento aí, para que possa pensar de maneiras melhores ainda, né? Quando que você lê o livro de um cara desse aqui, jornalista, o que acontece? Um cara muito bom, o que acontece? Você acaba naquele momento, ele te passa tudo aquilo que passa pela cabeça dele, né? Quando ele está escrevendo o livro, é tudo aquilo que vem da cabeça dele, ele coloca ali. E no momento que você está lendo o livro, você começa a ter o pensamento quase igual ao que ele está tendo. Então quando você lê 10 livros, imagina só, você passou pela sua cabeça ali 10 tipos de pensamento. É como se você estivesse sentado com a pessoa e a pessoa ir lá buscar lá nas entranhas dela, lá no pensamento lá,
mais profundo possível dela, passando para vocês, passando para nós, né, claro. Meus amigos, fica com Deus, um abraço, e o próximo vídeo aí é a simulação dessa empresa aí, 5 anos. Vou dizer para você, é meio complicado fazer essa daqui, porque empresa que paga todo mensais assim, é meio complicado de fazer, mas eu faço o que eu gosto e eu acho muito legal. E quanto mais a gente passar para as pessoas e mais as pessoas entender também a ideia, né? Não quer dizer que a gente que investe em ações é pessoa que é rica, não. Todos nós podemos melhorar um pouquinho mais o nosso futuro. E a minha ideia é essa daqui, é melhorar um pouco mais o futuro, né? Não só meu, mas de todo mundo que assiste aí. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.